Amém. Pastor. Glória a Deus. Aleluias. Abram comigo as suas Bíblias no livro de Lucas. A igreja pode se assentar. Nós vamos estar lendo alguns versículos no decorrer da mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você colocasse bastante atenção. O Senhor colocou algo no meu coração, é bem rápido, bem específico, mas o Senhor, Ele nos ama, amém? Aleluia. No livro de Lucas 24, 13, a Bíblia fala dos dois discípulos no caminho de Emaús. Aleluias. Lucas 24, versículo 13, diz assim: Eis que no mesmo dia iam diante deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Esse mesmo dia está falando a respeito da morte de Jesus Cristo. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O Senhor colocou isso no meu coração. Nós vamos estar lendo todo esse versículo, mas eu quero estar começando por aqui, porque o Senhor colocou no meu coração que muitas das vezes, quando nós não vemos as promessas de Deus se cumprir, ou quando nós passamos por algumas situações, nós entramos pelos mesmos percursos que esses discípulos entraram. Todos nós conhecemos em Lucas 5, quando Jesus começa ali a chamar os seus discípulos, e ele passa e vê alguns discípulos lavando as suas redes. Nós sabemos que a maioria deles eram pescadores, e eles estavam ali lavando aquelas redes, desistiram da pesca a qual eles estavam fazendo, porque eles não tinham pegado nada naquela manhã, e o Senhor chega ali naquele barco, entra naquele barco e começa a pregar a palavra. E a Bíblia diz que ele pregou por muito tempo. E logo depois, os discípulos que não eram discípulos ainda, Jesus falou para Pedro: Pedro, volta para o mar e lança a sua rede. E a Bíblia diz que Pedro voltou para o mar e falou: sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que ele não conseguiu pegar tantos peixes, não conseguia puxar aquela rede de tantos peixes que ele tinha pego. E ali começou o ministério de Jesus na vida dos discípulos, mostrando e ensinando a eles a cada dia os milagres, a cada dia ensinando no decorrer da vida deles. E não é diferente conosco, cada um que aqui está, que um dia levantou a sua mão, aceitou a Jesus, e você se rendeu aos pés do Senhor, e Ele começou a fazer milagre, começou a operar sinais, começou a mostrar maravilhas. Mas há momentos como esse que os discípulos estavam passando, porque eles não esperavam que acontecesse aquilo com Jesus. E eles começam a fazer indagação um ao outro, porque é assim que nós fazemos. Quando começam as situações a acontecer, que a gente vai dormir, a gente começa com a esposa: olha, por que aconteceu isso? Por que a gente fez aquilo? Será que era assim mesmo? Será que o Senhor tinha feito? Será que Ele tinha falado? Será que era para a gente ir? Será que era para ficar? Conversa com um amigo, conversa de repente com o noivo. E nós fazemos indagações. E eles, olha só, fazendo perguntas um ao outro, e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Os olhos deles estavam fechados para que não o conhecessem. Quando nós estamos em algumas situações, os nossos olhos eles ficam como que fechados, e nós não conseguimos ver o que está acontecendo à nossa volta. Porque quando nós estamos no meio de uma turbulência, quando nós estamos no meio de uma tempestade, quando nós estamos passando, esses discípulos, se coloquem no lugar dele. Eles andaram com Jesus por 3 anos e meio, vendo milagres, vendo maravilhas. Eles esperavam que Jesus fosse ser um restaurador de Israel, o remidor de Israel, aquilo que iria mudar a vida deles por completo.
E eles estavam assim totalmente decepcionados e os olhos fechados, eles não enxergavam mais nada. Quando nós estamos em meio a um problema, nós só enxergamos o problema. Parece que nada mais está acontecendo. Nós não conseguimos perceber o que está acontecendo à nossa volta. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu, peregrino em Jerusalém, que não sabes das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta. Olha só, eles já colocaram no passado, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, o Todo-Poderoso. 20. Como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação e morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Eles criam nisso, eles esperavam nisso. O Senhor tem uma palavra para nós nesta manhã. O Senhor tem algo a falar com vidas aqui nesta manhã. Aleluia. Porque esses homens estavam passando por uma situação que nenhum de nós gostaríamos de passar, mas o que todo momento nós passamos. Porque o Senhor, Ele nos chama, mas Ele não fala como vai ser a nossa caminhada. O Senhor, Ele diz para nos seguir a Ele, para nós seguirmos a Ele, mas Ele não explica como vai ser o caminho, o que nós vamos passar, o que vai acontecer com a nossa casa, com a nossa família, com nossos irmãos, com nossos pais, com nossos amigos, com as nossas finanças. O Senhor, Ele não dá o mapa, Ele só fala: me segue. E é aí a dificuldade, porque quando vem essas situações, porque seja sincero, todos nós fomos pegos. Um dia eu ouvi um pastor falando algo muito interessante, que ele falou assim: Deus tem uma isca para cada egoísta. E um dia nós fomos egoístas. Eu achei interessante, porque nós fomos pegos por algo. Deus nos chamou através de algo. Às vezes uma enfermidade, às vezes um filho, uma deficiência, algo. Mas Ele nos chamou, nós viemos, nos rendemos a Ele. Mas nós fomos pegos e Ele não falou o que aconteceria. Então, olha só, nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel. Mas agora, como que dissesse, agora já acabou, já foi. Com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres, olha só, eles não creram. Porque antes desse versículo, quando nós estamos lendo, a Bíblia diz que as mulheres foram ao sepulcro pelo terceiro dia, a embalsamar, né, ali, passar um unguento, um perfume sobre o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que elas chegando ali, elas não viram mais Jesus. O anjo disse: olha, não está aqui, por que buscais entre os mortos aquele que vive? E elas voltaram correndo para contar. E aqui, olha só, eles já estão falando assim: é bem verdade que elas disseram. Olha só, é bem verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. 23. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão, que anjos que dizem que ele vive. Eles não disseram que disse que ele vive. Eles disseram que dizem que ele vive. O Senhor me disse que há pessoas aqui que estão nessa mesma situação desses discípulos, que estão olhando a sua caminhada que ficou para trás, a sua caminhada que... tantas coisas que você fez, tantas coisas que você tentou, tantas coisas que muitas das vezes o Senhor falou, porque o Senhor fala e nos vai guiando. Só que os caminhos a qual o Senhor nos leva é muito diferente do caminho que nós imaginamos. Quando ele encontrou com Pedro, que ele disse: Pedro, vem que eu vou te fazer pescadores de homens, falou ali para os discípulos. Quem de nós esperávamos que Pedro iria passar por tudo que ele passou? Todos nós que conhecemos a palavra do Senhor sabemos que Pedro, ele negou a Jesus. E aquela negativa de Pedro não foi à toa, não foi algo que ele queria, algo que ele planejou, foi exatamente ao contrário. Era um orgulho que ele tinha, era uma altivez que existia dentro de Pedro quando ele disse para Jesus: eu não te nego. Como é que você tem coragem de falar para o próprio Cristo que está falando? Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, e você olhar para Jesus: não, eu não te nego. Ele estava falando com sinceridade, mas era algo que tinha dentro dele, porque
Quando o Senhor Jesus nos chamou, Ele conhece algo que está dentro de nós que até nós mesmos não conhecemos. Altivez, arrogância, orgulho, muitas coisas. E é aí onde Ele vai nos tratando, é aí onde Ele vai nos moldando. Então, quando Jesus chamou a Pedro, e Pedro começa essa caminhada cristã, e nós podemos ver o tempo todo, Pedro era totalmente diferente dos outros discípulos, totalmente afoito, totalmente... enfim, todo o estilo agressivo de Pedro. E Jesus ali vai ensinando a Pedro. Lembra quando vieram para prender a Jesus? Pedro já levantou a espada e deu na orelha de um dos soldados. Jesus vai lá e coloca a orelha do soldado de volta, ensinando para Pedro. Pedro, não é assim, não é desse jeito, eu não preciso disso. Jesus, olha, se for preciso eu chamo 12 legiões de anjos e Deus manda, mas não é desse jeito. E quantas das vezes nós não fazemos assim? Coisas e tentativas, e nós não estamos vendo que Deus está nos moldando. Quando nós erramos, Ele está nos moldando. Quando nós fazemos algo que muitas das vezes nós pensamos que saímos totalmente fora da vontade de Deus, e quando passa um tempo nós olhamos para trás e falamos, meu Deus, como Deus me mudou. O Senhor colocou isso no meu coração. Olha, de repente, para o seu esposo, olha de repente para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua casa. Olha como todas essas dificuldades, esses problemas, essas coisas que o Senhor te colocou, não foi você, foi o Senhor, porque nós andamos guiados pelo Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito sopra onde quer, ninguém segura o vento, não tem como falar ao vento, vai para cá, vai para lá, não tem. O Espírito Ele vai fazendo. Então, uma vez que nós levantamos a nossa mão, aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós, e dali para frente nós não somos mais donos de nós mesmos. Às vezes nós pensamos que sim. E ainda quando nós erramos, é Deus quem permite aquele erro. Esses discípulos, eles estavam voltando. Emaús, ao meu ver, quando você vai ler a passagem, porque os versículos anteriores, falando sobre a morte de Jesus, eles estavam falando assim, ó, parei, chega, não vou mais. Não vou mais continuar nessa caminhada, não vou mais. Eles deixaram, porque os discípulos, os outros ficaram para trás. A Bíblia diz que estavam voltando esses dois. E eles estavam voltando o quê? Decepcionados. E a Bíblia é muito clara em dizer que o amor de Jesus, que necessidade tinha de Jesus aparecer para dois homens ali? Mas a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. De repente o Senhor está falando com uma pessoa aqui, ou com duas, ou com três, mas eu sei que o Senhor tem algo nessa manhã para nós. Eu sei que tem alguém que pensa que tudo que você passou até aqui, passou, foi perdido, foi algo que você errou, mas o Senhor, Ele te colocou nesse caminho. Até nesse erro, esses discípulos estavam voltando decepcionados. Para a gente hoje era um erro. Quantos de nós já pensamos em desistir? Quantos de nós já pensamos em olhar para trás? Quantos de nós já cometemos algo que paramos e falamos, não, isso não é para mim? Esses discípulos estavam nessa mesma situação. Não, ministério não é para mim. Discípulo, ser um discípulo de Jesus, não é para mim. A Bíblia diz que eles estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para essa cidade. E Jesus apareceu para eles, e no 24 ele disse assim, e alguns dos que estavam conosco foram aos sepulcros, e acharam que assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Nós cremos no que foi dito a nosso respeito. Sim ou não? Todos nós aqui, alguém, a palavra do Senhor fala, um profeta, Deus usa a mensagem, Deus usou as mensagens que foram pregadas aqui. Eu tive pensando, o pastor Maurício pregou há uns domingos atrás, sobre se colocar na brecha. A missionária, a doutora Edmeia veio e falou que a respeito da brecha que é aberta no corpo de Jesus, ser igreja, e como é difícil para a gente entrar
por esse caminho, porque muitas das vezes nós olhamos e parece que está tudo contrário, está tudo indo contrário àquilo. Mas sabe o que é? Nós estamos imaginando com a nossa visão, olhando com os nossos olhos. A visão do Senhor, ela é muito mais ampla. A visão do Senhor, ela não nos enxerga como nós somos hoje. O Senhor não nos enxerga como nós somos hoje. Eu me lembro de Célia, quando Célia disse para mim que o Senhor tinha pressa na minha vida, isso há alguns anos atrás. E eu estava totalmente fora dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor, quando usou a boca dela, Ele já sabia o hoje, Ele já sabe o amanhã, Ele já sabe o depois. Só que nós, nesta caminhada, começamos a achar que está tudo saindo do controle. Pensa bem, os discípulos olhando, até nós, todos nós. Aquele Jesus que você andou, que viu milagres, que viu ele ressuscitar Lázaro. Pensa, você viu ele ressuscitar Lázaro, daqui a pouco você vê ele sendo cuspido, chicoteado, colocado numa cruz, morto. Repara que ele fala, já faz 3 dias, porque eles criam, né? Existiam muitas seitas, heresias naquela época já falando a respeito de ressurreição depois de tantos dias, de o corpo, do espírito voltar, de o espírito rondar, enfim, já existia muitas dessas coisas. Por isso que eles falam, já fazem 3 dias e nada. Como assim? Não, agora nós existimos, já amanheceu o 3º dia, nada aconteceu, estamos indo embora. Ó nércios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava escrito nas Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, aleluia, e aconteceu que com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu-lhe e deu. Igreja, na hora que Jesus pegou aquele pão, que o pão representa a palavra do Senhor. O pão, hoje para nós, é o que? A palavra. Quando o Senhor partiu aquele pão, os olhos deles foram abertos. Os nossos olhos, eles precisam ser abertos para as coisas espirituais. Porque é interessante que a visão deles, eles estavam enxergando o físico. Eles estavam enxergando, olha, Jesus vai vir, vai nos tirar. Lembra quando Pedro chegou? Olha, estão cobrando aí as dracmas lá, os impostos, porque eles eram oprimidos por Roma. Existiam várias situações que nós vemos na Bíblia onde a opressão era sobre eles ali, e eles criam que Jesus iria os libertar. E nós também, muitas das vezes, quando viemos à igreja, achamos que Jesus vai nos tirar da escravidão do trabalho pesado, de um problema com o filho, de uma dificuldade. Sim, Ele vai movendo todas as coisas, mas não é por isso, para isso que Jesus morreu. Não é para isso que Jesus nos chamou. Ele tem algo espiritual com as nossas vidas. E nós muitas das vezes não estamos enxergando. O pão está sendo partido. O Senhor está nos chamando para se colocar na brecha, para se colocar na posição, e nós não estamos percebendo. Poxa, mas não, parece que nada está acontecendo. Se nós abrirmos os nossos olhos, os olhos deles foram abertos no partir do pão. Eu me lembro de Jacó, quando Jacó ele fazia tudo de errado. Nós sabemos a história de Jacó, creio que todos aqui conhecem. Já nasceu todo, né? Eu não sei como falaram que ele era enganador, suplantador, só porque nasceu grudado no calcanhar do irmão. Eu não sei como um baby pode ter esse discernimento. Mas dali para frente ele tomou aquilo, e nós sabemos que Jacó começou a fazer tudo que não agradava ao Senhor. Não agradava, mas o Senhor o amava. Quando a mãe dele ainda estava grávida, o Senhor falou à mãe: olha, o maior servirá ao menor. Aquilo era uma promessa. O Senhor fez promessa para nós. Ei,
Já muito antes. Ele já tem um plano. A Bíblia diz: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, eu bem sei os planos que tenho para vós. O livro de Provérbios, se não me falha a memória, diz que muitos são os planos do coração do homem, mas da boca de Deus vem a palavra final. Por quê? Porque a gente pensa que anda pelos nossos caminhos, mas não consegue andar pelos nossos caminhos. Quantas coisas você planejou? De ir embora, daqui a tanto tempo eu vou ter documento, vou fazer... Tudo saiu fora do nosso controle, porque nós não temos como controlar nada. Nós não temos como, pensamos que temos, mas não temos. É Ele quem vai controlando. E Jacó, ele vai ali, apronta tudo aquilo que nós sabemos, engana o seu pai juntamente com a sua mãe e sai. A impressão que dá totalmente da vontade de Deus, e vai morar ali na terra do seu tio Labão. A gente sabe da história, começa, né, a gostar de uma prima, de uma parenta, trabalha por ela, enfim, ele começa a fazer muitas coisas. Mas passado 20 anos, é muito tempo. Mas o Senhor, Ele não esquece aquilo que Ele falou a nosso respeito. O Senhor, Ele não esquece nada do que Ele disse que iria fazer na sua vida. O Senhor, Ele cumpre tudo o que Ele fala. Ainda que nós não entendamos. Ainda que nós não vemos. A Bíblia diz que Deus apareceu para ele quando ele estava indo para ali. Os homens que estiveram aqui na segunda-feira, nós tivemos uma aula, né, que foi maravilhosa a respeito disso, que ele dorme ali com a cabeça na pedra e o Senhor se apresenta a ele e o Senhor faz uma promessa para ele dali. O Senhor fala: olha, de ti, da sua descendência, Deus já tinha feito a Abraão, passou para Isaac, chegou nele, Jacó. Vai ser numeroso o povo da terra. Se nós olharmos para a vida dele, vivendo lá na roça, trabalhando, minha esposa é linda e maravilhosa, veio de graça. Ele trabalhou muito tempo. Não é? 14 anos pela mulher que ele amava. Ele trabalhou 7, foi enganado, trabalhou mais 7. Muito tempo. E se olharmos para a vida dele, o tio trapaceando, Jacó teve o salário dele trocado 10 vezes. 10 vezes o salário dele foi diminuído, trapaceado 10 vezes na Bíblia. E o Senhor o abençoava. O Senhor era com ele. Nós sabemos que tem muitas coisas que saiu fora do nosso controle, mas nós sabemos que o Senhor tem nos abençoado. O Senhor, Ele tem nos guardado. Nós sentimos isso. A Bíblia diz que Deus falou com ele: volta, porque eu tenho algo a fazer com você. Tem uma promessa a ser cumprida. E a Bíblia diz que quando ele volta, só que ele voltou do jeito dele, né? Passou, falou: olha, vai levando... Ele já estava rico, milionário naquela época. Ele falou: vai levando aí os Rolls Royce para o meu irmão, os BMW, os camelo. Do jeito dele, na trapaça dele. Era o jeito que ele fazia. Mas a Bíblia diz que eles iam, e daqui a pouco veio um e falou assim: olha, seu irmão vem contra você com 400. Ali na hora ele falou, ele reconheceu, ele falou assim: olha, eu preciso de Deus. Se Deus fez essa promessa, e é Ele quem vai fazer, não vai ser do meu jeito. Porque ele viu que ele não tinha conseguido enganar. Ele viveu ali até assim. Mas ele viu que ele não conseguia comprar as coisas do jeito dele. E a Bíblia diz que ele passou toda a família e ficou sozinho ali no Val do Jaboque. E ele teve um encontro com o Senhor. E o Senhor o marcou. Todos nós aqui tivemos um dia um encontro. Todos nós. E se não tivemos um encontro real, porque quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele nos marca, Ele nos cela. Não tem como. Quem olhava para Jacó via ele mancando. A Bíblia diz que tocou na juntura da coxa dele. Depois daquele encontro com o Senhor, ele sai e o irmão dele vem, e aí todos nós, quando lê pela primeira vez, não sabe qual vai ser a reação. E a Bíblia diz que o irmão dele abraçou ele, beijou, como se assim: olha, eu te perdoo, eu não tenho nenhum problema mais com você. E daquele encontro para frente você vê outro Jacó. Você vê um homem que foi transformado, mas a promessa do Senhor, a Bíblia diz que o irmão dele: vamos todo mundo. Ele, agora eu só ando no passo do gado. Passo do gado, se você for olhar ali agora, eu não ando mais do meu jeito. Agora o Senhor me marcou, eu tenho uma promessa e eu tenho que seguir nessa promessa. Sabe?
Eu não sei quem, mas o Senhor colocou alguém aqui nesta manhã que tem uma promessa, que tem algo que você está olhando e falando, não vai, não, chega, desisto. Imagina, todos nós conhecemos João 21, para a gente encerrar. João 21, a Bíblia diz que Pedro falou assim, depois que Jesus, porque Jesus não tinha ressuscitado ainda, Pedro falou, ó, vamos todo mundo pescar. Lembra de Lucas 5, quando Jesus chamou? Ele volta, porque a gente pensa em desistir e voltar. Ah, quer saber, eu vou voltar, vou desistir. Não, isso não é para mim. Porque nós não olhamos. Se Pedro olhasse para tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor tinha mudado, de repente se ele parasse para analisar tudo que o Senhor tinha feito na vida dele, ele não teria desistido. Não, ele ia crer. Mas nenhum deles. A Bíblia não diz que algum deles falou assim, olha, Jesus falou que ia ressuscitar e ressuscitou. Quando as mulheres saíram correndo, a Bíblia diz que quando elas voltaram, todos eles acharam, essa mulher está falando demais. Foi ou não foi? É blefe, mulher assim mesmo, né? Fala demais. Eles não creram que Jesus... E olha que foram eles quem ouvia de Jesus. Era eles quem ouvia que Jesus iria ressuscitar. Jesus não tinha falado para... Pode ser que as mulheres estavam ouvindo, mas a Bíblia não relata. A Bíblia diz que Jesus falava aos discípulos. Olha, é necessário que eu morra, é necessário que eu vá para a cruz. E eles ali com... Sabe, nós recebemos uma promessa do Senhor. Eu não sei qual é a sua. Cada um aqui tem o seu direcionamento de Deus. O Senhor me diz que nessa casa tem profeta que está calado, que não abre a sua boca, que não fala aquilo, muitas das vezes que Deus manda, porque está olhando só as circunstâncias, mas não percebe o que Deus está fazendo. Não percebe o que o Senhor já tem feito na sua casa, no seu lar. O Senhor está mudando, está fazendo. Senhor, mas está tudo indo de mal a pior. Parece, tem hora que sim, mas o resultado disso não é esse. O resultado, o fim, não é o começo, quer dizer, não é o resultado. O fim é com Jesus. Nós sabemos disso, o fim é com Ele. Se todos nós que estamos aqui estamos vivos, quem está ouvindo essa mensagem está vivo. Então não é o fim. Tem algo que o Senhor pode fazer por nós. Tem algo que Ele prometeu. A Bíblia diz que Pedro fala assim, vamos todo mundo, como se dissesse assim, vamos pescar, vamos voltar para onde nós veio. Em João 21, diz que eles estavam ali todos pescando novamente, e Jesus chegou na beira do mar, e alguém gritou, ei, Pedro, João, eu acho que é o Senhor, porque Jesus chegou e falou, né? Porque Jesus, Ele nos conhece, Ele sabe como falar conosco. Jesus falou, ei, vocês têm pão e peixe para a gente comer? Quer dizer, a linguagem que eles conheciam. Lembra quando Jesus partiu o pão? Graças te dou ao Pai. Os discípulos falaram assim, ei, nós conhecemos. João 10 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós ouvimos a voz do Senhor. Nós sabemos quando Ele está falando conosco. Você sabe se Ele está falando com você agora. João 21, a Bíblia diz que aqueles discípulos, eles estavam nus ali no barco pescando, colocaram a roupa, pularam e foram. E chegaram perto de Jesus, e nenhum deles tiveram coragem de abrir a boca. Eu imagino Pedro, depois de tê-lo negado 3 vezes, porque nós negamos muitas das vezes, não porque a gente quer, mas quando a gente menos espera, a gente comete um erro. Quando a gente menos espera, lembra de Paulo? O mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, mas o bem é muito difícil. E nós não queremos fazer o mal, ninguém levanta para fazer o mal, mas nós fazemos. E ele nega a Jesus, e ele não queria. Quando as mulheres foram correndo no livro de Marcos, a Bíblia diz que ele saiu correndo junto com João, mas a Bíblia diz que ele chegou primeiro. Eu acho que no meio do caminho ele... Ai, e se ele estiver vivo mesmo? Eu neguei eles. Pode olhar no livro de Marcos que João chegou primeiro. Ele estava com medo, eu creio, que ele estava com receio de encontrar com Jesus. Mas vem cá, Jesus já não sabia de tudo aquilo? Lembra? Porque quando Jesus conheceu ele no barco, ele falou assim, afasta-te de mim que sou pecador. Jesus falou, vem que eu vou te fazer pescador de homem. Jesus conhece os nossos pecados. Ele conhece as nossas falhas. É para viver nelas? Não. Foi pregado aqui. Palavra tremenda.
Que a irmã falou assim a respeito do Apocalipse, que é quem pratica a iniquidade. Eu achei tremendo, que eu nunca tinha pensado nisso. Porque a iniquidade, muitas das vezes, nós cometemos, falhamos. Mas praticar é diferente. Eu nunca tinha parado para analisar isso. Porque muitas das vezes nós pecamos. E de repente você errou, você pecou, você cometeu um deslize, você fez algo. Que a sua consciência está ali, ó. Imagina aquele Pedro quando escutava um galo de manhã, misericórdia. Deve que era terrível, porque ele lembrava de Jesus. Yes, imagina quando aquele galo cantava. E tem galo cantando. Tem galo cantando. Quantos estão entendendo? Tem galo cantando. Muitas das vezes você quer dar um glória a Deus e você fala, poxa, mas aquilo... E aquilo que eu falei? Isso é um arrependimento. Quem faz isso é o Espírito Santo. Você não está só. Aleluias. E a Bíblia diz que Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Apacenta os meus cordeirinhos. A gente usa ovelha, mas a primeira fala que Jesus fala é apacenta os meus cordeirinhos. E eu fui para o Google procurar a diferença de cordeiro e de ovelha. E eu descobri que eu não sabia. Porque ovelha é o feminino, o carneiro é o masculino, mas o cordeiro é o baby, é o filhote. E eu fiquei analisando, por que Jesus fez essa diferença? Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Sabe por quê? Quando a gente erra, muitas das vezes a gente... às vezes você escuta alguns pregadores, não, que você tem que... Eu já li a Bíblia toda 1500 vezes, eu já... E não é isso que o Senhor requer de nós. Ele quer que comece a cuidar dos cordeirinhos, das coisas pequenas. Se você nunca leu, começa a ler, mesmo que seja um versículo todo dia. Se tem gente que não consegue jejuar por muito tempo, 3, 5 horas, você vai chegar a jejuar um dia inteiro, 3 dias, 7 dias, mas começa pelo cordeiro. Sabe, na nossa casa, muitas das vezes, não, os filhos é tão pequeno, não, minha esposa, meu esposo, enfim, é os cordeiros que Deus tem dado. Porque muitas das vezes quando fala apacenta minhas ovelhas, a gente tem a impressão que é só para os pastores, né? Apacenta minhas ovelhas. Mas cada um aqui tem a sua ovelha, sim ou não? Cada um aqui tem a sua responsabilidade. E muitas das vezes ela é pequena. E a gente fala, não, isso é pouco demais. E o Senhor olhou para Pedro e falou, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas, falou pela segunda vez. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe, não tem nada que o Senhor dispensa. Não tem nada grande, pequeno, mas Ele quer que nós comecemos. Sabe, que nós venhamos a olhar o que Jesus fez. Esses discípulos, a Bíblia diz que eles voltaram correndo para Jerusalém, eles não perderam tempo. Sabe, que você nesta manhã, que você que nos ouve, nos assiste, não olhe o que ficou para trás. Eles não olharam se estava negando Jesus, se estava... Eles não pensaram em nada, eles voltaram, para Jerusalém. Mais à frente, Jesus aparece para eles novamente, para todos. Jesus fala só, fique aqui em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Jerusalém ali era o princípio. Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém? Volta para o princípio. Volta, tem gente que orava e para de orar. Desistiu de orar. Aquela filha não tem jeito, aquele filho não tem jeito, aquele marido, misericórdia, aquela... Volta. É necessário voltar. Porque se a gente não voltar, a Bíblia fala, volta de onde caíste. Não é verdade? Alguém aqui já tropeçou em montanha? Ninguém, só em pedra. De pequena, se for pequena que a gente não vê, então acabou, você passa por cima e cai de boca. Porque nós tropeçamos em pequenas coisas. E ali nós paramos, desistimos, olhamos para trás. Parar com isso. E o Senhor está falando, olha, fica aí em Jerusalém. Fica na onde é o começo. Fica na onde você começou. Fica na onde você foi chamado.
Lembra que você orava? Lembra que você jejuava? Algo. Você sabe aonde você começou e aonde você parou. Volta para esses princípios e você vai ver. A Bíblia diz que depois que Jesus, foi assunto ao céu ali, esses discípulos, esses mesmos, podemos falar fracotes, esses mesmos desistentes, esses mesmos que olharam para trás, porque eles viram, a Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Esses caras, eles viram tudo aquilo que nós não vimos. Eles viram coisas que os nossos olhos não viram. A Bíblia diz que esses mesmos homens, eles ficaram homens valentes, homens que foram cheios. A Bíblia diz que foram cheios do Espírito Santo, ali no cenáculo. 120 reunidos ali orando, e veio o Espírito Santo, e dali chegou até aqui. Chegou aqui em Tampa. Sabe, que nós não venhamos a olhar para a quantidade. Mas nós somos tão pequenos. Nada disso. Para onde nós caímos? Para onde nós paramos? Mas eu não caí. Glória a Deus. A Bíblia diz que havia alguns dos discípulos que ficaram trancados, lá no cenáculo, ainda que estava com medo, mas eles não desistiram, eles ficaram lá. Sabe, que nós não venhamos a nos perder com algumas perdas. Essas perdas é necessário. Olha, tem perdas que depois a gente olha para trás e fala, meu Deus, como foi bom. Como foi necessário. Tem perdas que a gente não tem como comparar. O Senhor tinha colocado algo no meu coração. Deus colocou algo no meu coração. Uma frase. E eu quero encerrar com essa frase. Deus falou que Deus tem um plano para quem sai do plano. Porque nós saímos do nosso plano, mas não é do plano de Deus. Jesus já sabia de tudo que Pedro ia fazer. Jesus já sabia de Jacó, a forma que ele era. Vamos nos colocar em pé. Deus tem um plano. De repente você fala assim, eu saí do plano, eu pequei demais, eu errei demais, eu falhei demais. Mas o nosso Senhor, Ele sabia e sabe todas as coisas. Aleluias. Basta que nós o reconheçamos. Basta que nós o reconheçamos. Todos aqueles discípulos reconheceram. Lembra? Até Tomé, mesmo Tomé que duvidou, no final ele reconheceu. Todos, com exceção de Judas, que foi se enforcar, que se ele não tivesse ido também, Deus tinha dado um jeito de recuperar ele. Porque Deus ama todos nós. Que diferença teve Pedro de Judas? Nenhuma. A diferença foi que Pedro não teve coragem de se matar. Porque ele negou, ele falhou com Jesus. Curva a sua cabeça, Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Pai, nós nos reconhecemos diante de Ti, ó Pai, que somos falhos e pecadores, ó Pai. Reconhecemos que muitas das vezes olhamos para trás, muitas das vezes, ó Deus, não vemos que o Senhor está nos guiando, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor tem caminhos no meio da tormenta, Pai. Oh Deus, e tem atormentado aqui nesta manhã, ó Deus, que não está enxergando, ó Pai, aquilo que Tu está fazendo. Pai, muitas das vezes a tribulação nos deixa atribulado e não nos deixa perceber, ó Deus, que o Senhor está agindo em nosso meio. Que o Senhor está agindo na nossa casa, que o Senhor está agindo no nosso lar, ó Pai. Pai, mas que nesta manhã, ó Deus, assim como Tu partiste o pão, ó Pai, e os olhos foram abertos, Deus. Abra, Deus, os nossos olhos nesta manhã, Deus. Abra, Deus, os nossos olhos, ó Pai, para que possamos enxergar que o Senhor está vivo. E que o Senhor, ó Deus, vai cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós cremos na Tua palavra, nós cremos, ó Deus, no Teu poder, ó Pai. A Tua palavra, ela nos garante que o Senhor é o único Deus, ó Pai, que anuncia o fim, ó Pai, antes mesmo do começo, aleluia. E o Senhor anunciou, ó Pai, o nosso fim, ó Pai. O Senhor já falou que será de vitória, Pai. Pai, se nesta manhã, ó Pai, alguém nos assiste, Pai, que está pensando em desistir, que está olhando para trás, Pai, em o nome de Jesus, vai ao encontro agora, Pai, e reverte, ó Deus, toda essa situação. Pai, que ele venha reconhecer, ó Pai, que o Senhor está, ó Pai, no controle de todas as coisas. Ainda que seja necessário, ó Pai, o Senhor ir à cruz, o Senhor morrer, ó Pai, por nossas vidas. Mas o Senhor, ó Deus, morreu para ter o controle de todas as coisas.
A tua palavra diz, ó Deus, que todo o poder foi te dado no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que o Senhor, ó Pai, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E no nome de Jesus, ó Pai, nós concordamos com a tua palavra. Pai, nós declaramos os nossos olhos abertos, ó Pai, que não venhamos a olhar, ó Pai, o que ficou para trás, que não venhamos a olhar decepções, traições, calúnias, ó Pai, contenda, Pai, mas que nós venhamos a ver e enxergar que o Senhor está nos levando a um lugar mais seguro, que o Senhor está nos levando a um lugar, ó Pai, que é uma rocha firme, que é a tua vontade. Pai, no centro da tua vontade, ó Pai, nós não temos o que temer, ó Pai. No centro da tua vontade, ó Pai, nós estamos seguros, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Chamar aqui o pastor Maurício.